Hoje nós vamos entrevistar aqui o vereador Abílio Júnior do PSC. O vereador Abílio Júnior entrou numa polêmica com o secretário municipal de saúde e está aqui exercitando o seu direito de resposta, uma vez que o secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho já deu entrevista aqui nesta emissora falando, dentre outras coisas, que, primeiro, vai processar o vereador Abílio Júnior. Segundo, vai pedir a averiguação da capacidade mental dele para ver se ele pode ser vereador. E terceiro, que vai entrar com processo criminal e que provavelmente o vereador deve ir para a cadeia. Foram declarações que ele deu aqui no Jornal da Capital que repercutiram em toda a imprensa. Então, com muita justiça, nós estamos lhe dando agora o direito de resposta. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Bom dia a todos que participam nessa emissora. Bom, primeiro, o que eu fiz foi utilizar a tribuna, o plenário, para fazer o papel de um vereador, que é fiscalizar e também de denunciar. E fui lá no plenário e denunciei que o Luiz Antônio Poças, ele tem uma empresa chamada Civitas, Consultores e Advogados Associados, e essa empresa presta serviço para uma empresa de exames laboratoriais que presta serviço para a prefeitura. Logo... Que é a FIP. Logo, o Luiz Antônio Poças, ele como procurador e secretário de saúde, ele ordena pagamento. Ele paga para a empresa FIP, que paga, por sua vez, a sua empresa e também a sua filha. E eu apresentei no plenário. Nós acabamos de sair de um secretário de saúde que fazia algo semelhante. Um secretário de saúde, por exemplo, que pagava a empresa Proclin, que era a empresa dele mesmo, e ele era sócio oculto. Então, nós fizemos a denúncia de um problema semelhante. O RUARC, por exemplo, a Delegacia Fazendária, mandou prender o RUARC, mandou prender o diretor financeiro Flávio Tax, mandou prender 8 pessoas no esquema de corrupção dentro da Secretaria de Saúde. E por que ao ouvir o Luiz Poças com esse contrato com a empresa prestadora de serviço da Secretaria de Saúde, onde ele ordena pagamento, a gente não poderia denunciar? Fizemos a mesma coisa. Olha só que engraçado. Nós encontramos no Facebook, acho que até vou dar uma dica para aquelas pessoas que fazem as coisas erradas. Se você faz as coisas erradas ou fora do parâmetro certo, não poste no Facebook. A gente esteve no Facebook entrando na página dos Civitas Consultores e Advogados Associados, que é a página do escritório de advocacia, e a capa da página é o próprio procurador do município, Dr. Luiz Poças. Essa é a capa, essa de hoje, tá? É de agora. Se você entrar aí, né? Continua, tá lá. Aí nós fechamos e pegamos o ato de nomeação. O Luiz Poças, ele foi nomeado no dia 16 de abril de 2018, para valer a partir do dia 23 de 4 de 2018. Aí nós fomos e verificamos no site dos Civitas, lá no Facebook, e tem uma publicação há 74 dias depois de nomeado. Ele já estava nomeado, 74 dias depois, fala que um dos seus sócios, advogado Luiz Poças de Carvalho, professor, divulgando que o escritório tem como a imagem do escritório, um dos principais sócios, o Luiz Poças de Carvalho, dia 5 de julho de 2018. Na sequência, há uma outra publicação onde o Luiz Poças está irritado com um parecer, com uma decisão do TRF4 sobre um caso do Lula, ele faz um comentário sobre isso, e assina Luiz Antônio Poças de Carvalho, advogado sócio, 77 dias depois de nomeado como procurador do município, atuando, demonstrando uma certa participação na empresa do qual ele diz que se afastou. Aí achamos uma ação na justiça da empresa dele defendendo essa empresa que recebe da Prefeitura de Cuiabá. Essa ação está tramitando agora, em 2019, houve movimentação, uma das sócias retirou o processo há 4 dias atrás, um dia antes da denúncia que nós fizemos. O processo está tramitando. A empresa Civitas, que o procurador está lá na foto, na capa da empresa Civitas, está defendendo a empresa que o Luiz Poças, como secretário, tem o papel de pagar. E aí acontece o seguinte, Antero, um contrato com a prefeitura, ele pode ter no máximo 60 meses. Isso está estabelecido na Lei 866. Não pode ultrapassar 60 meses. Tendo aditivo de tempo, aditivo de recurso, tudo mais, esse contrato não pode passar 60 meses. 60 meses ele tem que passar por um processo licitatório, um novo processo.
Acontece que o contrato da FIP com a Prefeitura de Cuiabá já ultrapassou os 60 meses e teve 2 aditivos com mais de 60 meses. No período desses aditivos, o Luiz Poças era procurador do município, já procurador. O que ele deveria fazer? Primeiro, mandar um parecer contrário. Falar, não pode mais ter aditivo nesse contrato. Esse contrato tem que passar por um processo licitatório. Mas não foi o que aconteceu. O Ruark Douglas fez mais um aditivo ao contrato. Não, Ruark? Peraí. O Ruark era secretário de saúde e o Luiz Poças era procurador. Ah, tá. Então, o Ruark fez mais um aditivo no contrato, com parecer favorável da procuradoria que o Poças era, e fizeram um aditivo ilegal ao contrato, sem fazer a licitação adequada. Além disso, no início desse ano agora, janeiro de 2019, o Luiz Poças agora é secretário e procurador. E fez um pagamento de 650 mil para a empresa FIP. O Luiz Poças. Mas isso não era devido? Se era devido ou não, mas ele não pode ser ordenador de despesas para uma empresa que paga a filha dele, que paga ele. Ele não pode fazer isso. Você está entendendo? Se era devido ou não, ele devia falar, olha, eu não posso assumir o cargo de secretário de saúde porque há um conflito de interesses declarado aqui. Eu tenho uma empresa que presta serviço para essa empresa. Eu não vou assumir essa Secretaria de Saúde porque há um conflito de interesse. Isso é ser ético, isso é ser moral. Falar, olha, eu não posso fazer isso. Ah, mas por que você não pode? Porque eu tenho uma ligação com uma empresa que presta serviço para a Secretaria de Saúde. Posso estar sendo parcial. A outra coisa, eu liguei ontem para a empresa, para a FIP. Falei com a coordenadora responsável da FIP aqui em Cuiabá. Sabe o que ela falou? Ela falou o seguinte, o contrato com a FIP está expirado e a FIP está recebendo da prefeitura por pagamento indenizatório. Sabe o que é isso? É quando a pessoa faz um serviço sem ter licitação, sem ter um contrato vigente, sem estar dentro dos princípios da legalidade, e depois arruma um subterfúgio, falando que a pessoa prestou serviço e ela precisa receber. Você tem prova dessa declaração da moça? Eu gravei a ligação com ela, tem a prova. Gravei a ligação com a coordenadora da FIP nível nacional. Eu liguei em São Paulo, falei com ela. Falei, não vou acreditar na conversa que esse cara... Se ele tá ficando nervoso, se o Luiz Poças está ficando nervoso, se o Luiz Poças está esperneando o que for, se ele está falando que vai mandar prender, tentando me coagir, usando os negócios, falando sobre influência política dele nos meios jurídicos, se tem família no TJ, se tem não sei o quê, se estão chegando até mim com tanto barulho sobre uma denunciazinha simples como essa, é porque aí tem coisa. E eu fui investigar. Liguei em São Paulo. Bom, na CPI da Saúde, a ex-coordenadora do LASEC, Laboratório Central, denunciou que ela também teria tido um pedido de pagamento superfaturado sobre insumos e também para poder favorecer terceirizado. E o Laboratório Central do município é um laboratório com altas condições técnicas adequadas para poder prestar todo o serviço que a FIP e as outras terceirizadas de exame laboratório já faz. Esse laboratório central, você está falando que é a LASEC? A LASEC, ela tem toda a estrutura para isso. Mas sabe o que ela falta? Falta reagente, falta materiais e tudo mais. Então, um exame, por exemplo, de HIV, só para você ter um exemplo. Mas para aí. No LASEC custaria R$4 e na FIP custa 10. Tá. Essa informação soa esquisita pelo seguinte. Primeiro, quem trouxe a FIP não foi o secretário Poças. Não. Foi o Wilson Santos. Correto? Foi, correto. Foi na gestão do Wilson Santos, né? Daí os 60 meses que você fala, né? Correto, em 2012. A gestão do Wilson Santos trouxe a FIP e a FIP sempre foi considerada uma extraordinária prestadora de serviço. E eu não estou dizendo que não é. Tá bom. E a FIP presta serviço na tabela SUS. Correto. Então como que está superfaturado? Não, só para você ter uma ideia. A FIP presta serviço na tabela SUS. A denúncia da coordenadora é que estava superfaturado. Como? Poderia estar superfaturado, por exemplo, se estiver fazendo menos serviço e cobrando por mais serviço. Você até mesmo fez um comentário aqui, eu acredito, não sei se foi você que fez o comentário, o próprio secretário Luiz Poças fez na CPI das filantrópicas, falando que a Santa Casa, por exemplo, estava regulando o paciente entrava, e aí depois ele voltava para o final da fila, porque falaram que já tinha feito a cirurgia dele e tudo mais, não é assim? Chama-se glosa, essa medição. E essa medição às vezes é fraudada.
Eu fiz a denúncia, foi feito na denúncia da CPI, aí eu pensei, bom, já que a gente fez a denúncia, encaminhou o relatório, encaminhamos para o Ministério Público, encaminhamos para a Secretaria de Saúde, o mínimo a se esperar que abra uma auditoria para fazer essa investigação, correto? Não houve. Fizemos a denúncia, não houve. Não tem uma auditoria sobre a empresa. Bom, na sequência, sabe o que a gente pensou? Pensei o seguinte, bom, a gente fez a denúncia, o secretário vai vir fazer um esclarecimento sobre toda essa situação, não é? Não. O secretário, ao invés de querer fazer esclarecimento sobre a situação, ele responde da seguinte forma: devolverei ao canalha, desculpando a expressão, porque ele não tem fatos concretos. Nós apresentamos todos. E aí ele vem falar o seguinte, em vez dele partir para a defesa dos seus erros, ou da possibilidade de não errar, então, se ele está dizendo que não, em vez dele partir para isso, ele pessoalizou. Ele veio para cima de mim, eu nunca tive nada com ele, eu não conheço esse cara, não sei quem que ele é. Eu fui descobrir que ele tem ligação com um partido político, com um cacique político, com uma pessoa no TJ, com não sei o que, agora que vieram me ameaçar e falar um monte de coisa. Agora que ele tá vindo com essa conversinha de que vai pedir para prender um vereador. Mas antes disso, eu só fiz a denúncia de um problema. Ele que tá esperneando. E aí tem uma outra questão. Eu fiz a denúncia no plenário, no exercício do meu mandato. Denunciei o secretário de saúde, o procurador do município. Eu não denunciei Luiz Poças, o cidadão. Eu denunciei o secretário de saúde, o procurador do município, que existe uma ligação direta. E aí o próprio Luiz Poças, em vez de se defender, ele afirma. Poças admitiu que seu escritório de advocacia realmente tem 100 contratos de assessoria jurídica com o laboratório que presta serviço e com o laboratório que presta serviço terceirizado da Secretaria Municipal de Saúde. Ele admitiu. Eu ia demorar um bom tempo para achar essa informação que ele tem 100 contratos com essa empresa. Ele foi lá e falou, eu realmente tenho 100 contratos com essa empresa. Beleza. E aí, para uma pessoa que admitiu que realmente tem 100 contratos com a empresa, a minha grande surpresa é o seguinte, se ele falou que se afastou da empresa, por que ele deu a seguinte declaração? Precisa até rever esse contrato que está baixo demais. Já falei para minha filha. Uai, você não tem mais ligação com a empresa, você não tem mais interesse com a empresa de advocacia. Não, mas ele pede que ele não tem mais ligação com o escritório. Ué, mas ele está pedindo para a filha dele rever o contrato que está baixo demais. Você não tem mais ligação com o escritório, por que ele se importa? Em reajustar o contrato do escritório com a filha, com a empresa. E aí, para piorar, Antero, ele levou o documento ontem na Câmara Municipal e falou que tem participação de sociedade na empresa. Tá lá. Tantos por cento do lucro é dele. Então, se a empresa ganha mais, ele vai ganhar mais. Ele tem participação dos lucros da empresa. E outra, a imagem da empresa, aquilo que eu falei desde o começo, a imagem da empresa é a imagem do Luiz Antônio Poças. Até porque a filha dele tem pouco tempo de formada. E outra, sabemos aqui, entre nós, vamos supor, você tem um problema com a prefeitura, você quer resolver o problema com a prefeitura. Às vezes o caminho mais fácil é chegar em alguém que é o chefe lá da prefeitura, uma pessoa de influência, e falar, eu vou procurar o escritório de advocacia dessa pessoa para me ajudar. Mas eu preciso lhe dar uma informação a bem da verdade, que você deve saber disso como cuiabano. Claro. O doutor Luiz Antônio Poças é um advogado muito procurado e muito respeitado. Com certeza. Inclusive, tendo prestado assessoria jurídica aí para diversos. Ele é um advogado situações. Há muito tempo e não muito respeitado no exercício da advocacia. Não é de agora. Não é de agora que ele é advogado. A única questão que eu não entendi é como que ele, sendo um advogado muito respeitado, já tendo conhecimento há muito tempo, faz uma fala dessa de que vai fazer exame de sanidade mental de vereador, faz uma fala dessa que vai entrar com uma queixa-crime contra o vereador, vai mandar prender o vereador num dos presídios que ele já foi diretor. Como que ele é respeitado do jeito que ele é, entendedor do jeito que ele é, não sabe que a Constituição Federal atribui aos vereadores, aos parlamentares, a imunidade parlamentar. Ao vereador, a única diferença na circunscrição do município, a única diferença. E ainda no exercício do mandato. Eu estou no exercício do meu mandato.
Estou no plenário denunciando uma situação. Ele, como secretário, como procurador, pessoa pública, ele tem que se defender daquilo. Agora, vir com conversinha, que ele foi diretor de presídio e que ele vai ficar na porta esperando eu chegar lá para ser preso. Ah, por favor, cadê a reputação de um advogado, de um jurista qualificado, entendedor da lei? A Constituição Federal é o mínimo que um advogado deve saber. Depois as constituições estaduais e a lei orgânica do município. Mas se o cara não entende da Constituição Federal, ameaça um vereador, tenta coagir um vereador que está no exercício do seu mandato, mostra um despreparo gigante. O senhor falou aí que o senhor tem recebido ameaças. Sim. 2 pontos. De quem? São as pessoas de bastidores. Como isso se materializou? Não, são pessoas de bastidores que chegam até a gente e falam: você não pode mexer com o Luiz Poças, porque o Luiz Poças é ligado num partido político, ele é ligado a um cacique político, ele é ligado, a irmã dele é desembargadora, não sei o que, você não mexe com esse cara, você pode mexer com o Ruark, que era outra pessoa, você pode mexer com o outro, mas com o Luiz Poças você não pode mexer. Eu falei: uai, agora eu não posso fiscalizar. Eu não posso chegar e denunciar no plenário mais, porque agora eu tenho que saber qual é a ficha curricular do cara que eu estou denunciando. Ele foi diretor do presídio. Bom, se ele foi diretor do presídio, espero que ele tenha sido um bom diretor do presídio. Agora, o que ele tem a ver, o fato dele ser diretor do presídio... Ele não foi diretor do presídio, ele foi secretário de Justiça do governo civil. Ele mesmo falou que... falou. Cabe ao secretário de Justiça cuidar dos presídios. Então, assim, agora, eu falo... Mas ele deve ter colocado um diretor lá, não foi ele, o diretor do presídio. Mas o X da questão é o seguinte: na hora que eu for denunciar algum ato que há suspeição de corrupção ou de ilícito, na hora que a gente for fazer essa denúncia, eu tenho que perguntar primeiro se a pessoa que eu vou denunciar, o currículo dela, como que ela é? Não, eu simplesmente me atento ao ato, ao fato. E o fato está aqui, respondido. Ele tem contrato com a empresa que ele paga. Ponto. Está ali. Mas eu afastei. Fez um papel lá, assinou que na Câmara ele apresentou esse papel, não está protocolado na OAB, não está protocolado em lugar nenhum. É só entre ele e a filha dele. Que parece que até que foi feito ontem. Mas está lá, entre ele e a filha dele. Ele assinou um papel falando que se afastou. Mas está lá no Facebook a capa, está lá as publicações, está lá em outro lugar. Agora, eu tenho obrigação de quê? De ouvir o que o secretário fala e atentar só a palavra dele ou aos fatos que estão explícitos? Um contrato que está sem vigência, um contrato que foi expirado, que foi prorrogado por mais tempo do que os 60 meses permitido, uma ligação para a diretora da AFIP falando que está recebendo dinheiro por pagamento indenizatório e que, inclusive, a Secretaria de Saúde tem 2 milhões ainda para repassar para ela porque está em aberto. Eu tenho que falar sobre o quê? Sobre os fatos. Tá, mas ontem foi divulgada a informação, e até nós tratamos hoje disso pela manhã na TV Vida Real, uma informação sua nos sites ontem, de que você iria apresentar ou ontem ou hoje uma denúncia contra o secretário na delegacia fazendária. Sim. O senhor apresentou ontem ou vai apresentar hoje ou vai adiar? Não apresentei ontem, porque houve a seguinte promessa, que o Luiz Poças apareceria na sessão de ontem pela manhã na Câmara Municipal para dar esclarecimentos. Não foi. Aí depois... Ele falou aqui no jornal que iria. Não foi. Ele foi de manhã cedo, antes da sessão, deixou um calhamaço de documentos que ainda não tinha chegado na minha mão. Não foi na sessão. Estava na presidência os documentos, depois à tarde que esses documentos foram chegar na minha mão. Aí falaram o seguinte, inclusive está nas mensagens de grupo de WhatsApp e um papel que foi deixado na mesa lá de cada parlamentar. O Luiz Poças não veio na sessão pela manhã, mas virá às 17 horas para dar esclarecimento num colegiado de vereador. Também não foi. Depois o presidente da Câmara anunciou, foi cancelado, o Luiz Poças não vai vir mais na reunião aqui da presidência, vai vir na próxima sessão terça-feira. Ele não foi ontem, não foi na terça-feira. Não foi na sexta. Não foi na quinta de manhã e não foi na quinta tarde. Até agora ele não apareceu. Aí o que acontece? Eu vou pegar esse calhamaço de documentos que ele entregou lá ontem, vou juntar esses documentos, analisá-los e juntar, e hoje à tarde levo na delegacia fazendária no Ministério Público. Quer dizer que o senhor confirma que vai fazer hoje? Vou fazer. Eu ia fazer ontem.
Só que eles falaram que ele iria de manhã. Eu falei, então vou esperar esse cara aparecer e dar a fala dele. Essa denúncia, tudo que você está falando aqui, você vai botar no papel e denunciar isso? Sim, eu já até apresentei no plenário com slide e tudo mais. Isso daqui não é de boca, não. Eu apresentei na sessão do plenário ontem, com slide, com a prova. Não é de boca. Tá? Inclusive, assim, eu tô pegando toda essa documentação. Eu ia entregar ontem, mas ele levou mais um monte de documento lá. Inclusive, ele levou na Câmara Municipal, entregou na mão da presidência a queixa-crime, a denúncia dele de que ele ia entrar lá na justiça. Ele levou esse processo lá na Câmara, para o presidente. Ele tem que entregar isso para o juiz, entrar com o processo no juizado. Não, mas ele levou a cópia integral do processo de queixa-crime dele, tal, lá no presidente, na Câmara Municipal, juntando os documentos e tudo mais, para mostrar que ele é inocente, querendo nos atacar. Ele não mostrou que ele é inocente mostrando que ele não tem ligação. Ele mostrou que ele é inocente querendo nos atacar. Se ele tivesse ido na sessão, o senhor estaria lá? Com todo prazer. Não, eu ia estar lá, não só por estar lá. Eu ia estar lá porque é meu dever estar lá. Eu sou vereador, estou denunciando. A Câmara Municipal é o lugar onde o vereador tem que estar. E desde o início da sessão, Antero, eu nunca faltei uma sessão. Desde o início do meu mandato, eu nunca faltei uma sessão. E não ia ser essa que eu ia faltar, né? Tá certo. Vereador, tem mais algum esclarecimento? Se não, muito obrigado pela entrevista. Olha, a única coisa que eu gostaria de deixar é o seguinte: o problema da saúde de Cuiabá, Antero, problema da saúde de Cuiabá não é falta de dinheiro. São 890 milhões de reais na Secretaria de Saúde, fora as emendas parlamentares, fora dinheiros que vêm extras durante todo esse mandato. A saúde de Cuiabá recebe mais de 1 bilhão por ano, para ser gerenciado e administrado. A saúde de Cuiabá está ruim, não é por falta de dinheiro, é por má gestão, corrupção. Tem um cara dentro da Secretaria de Saúde que está com tornozeleira. O cara foi denunciado, o cara foi julgado, condenado por assalto à caixa eletrônica em Várzea Grande. Está lá na Secretaria de Saúde. Tem 2 caras que estão lá, que a gente já denunciou na CPI da Saúde. Tem 2 caras que são formados em turismo e está cuidando lá, um da UPA do Pascoal Ramos e o outro da Central de Regulação de Pacientes. Estamos denunciando desde o começo do mandato. Nepotismo, funcionário fantasma, desvio de medicamentos e tantos outros problemas ligados à corrupção da Secretaria de Saúde e má gestão. Não adianta vir nos ameaçar, nos chantagear, nem nada. Nosso papel é fiscalizar. Não, o próprio Luiz Poças, ele entrou na justiça representando o município para pedir para que suspendesse o direito do vereador fiscalizar. Foi ele que conseguiu na justiça, através da Procuradoria do município de Cuiabá, suspender a lei que dá o direito do vereador fiscalizar. Não, fiscalizar em loco, né? Em loco, não, mas agora a gente não tem mais nem o livre acesso. Nem andar, nem o livre acesso de entrar. Por fim, ele, depois de ter conseguido eliminar na justiça, ele fez um parecer, ele encaminhou a todos esses departamentos do município. Policlínica, PSF, UPA, ele mandou um ofício dizendo que o vereador não pode mais entrar. Tá lá, assinado por ele. Agora, nem por requerimento eu não vou mais poder fiscalizar? Nem pelo plenário eu não vou poder mais fiscalizar e denunciar que agora ele quer mandar eu para cadeia? Eu não entendo. Ou há uma administração transparente e justa da Secretaria de Saúde, ou para de ficar fazendo farsa de inaugurar coisa que não está pronta, de querer abrir só salinha de ambulatório, de querer enganar a população. Nós temos que acabar com isso. O papel do vereador é fiscalizar, e aí eu faço a fala do Felipe Velatão. Nós temos que fazer com que a prefeitura faça as coisas certas e também temos que impedir que a prefeitura minta para o cidadão. Esse é o nosso papel.